Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa live. Para quem não me conhece, para quem está conhecendo agora apenas, eu me chamo Ricardo, eu sou hipnoterapeuta. Atualmente, grande parte dos meus casos aí são casos de ansiedade. Então, eu posso dizer que ao longo da experiência de atendimento, né, o tempo aí acabou me tornando, de certa forma, um especialista em atuar com casos de transtorno de ansiedade, diversos, tá? Então, esse processo, né, do transtorno de ansiedade, hoje nós vamos fazer uma introdução muito detalhada e de uma forma didática, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de entender o que é isso, como isso acontece, né? Até quem sabe, caso a pessoa viva, né, com isso, para que ela possa ter ali algum meio dela se esquivar um pouco desse transtorno que é tão grave e que tem aumentado de forma exponencial durante os últimos anos, ok? Então, eu trabalho mais com casos de ansiedade, né, com transtornos de ansiedade, além de também outras questões emocionais, né? Então, depressões também, né, síndromes do pânico, né? Eu também, para quem não me conhece, eu sou estudante de tradições antigas, né, de línguas antigas, como hebraico, sânscrito, né? E hoje eu venho nesse canal para trazer uma proposta diferente, né? Trazer uma conversa aí, como se fosse uma conversa mais informal com vocês, né? Que eu acredito que falta muito isso, né? Então, o meu objetivo principal hoje é te ajudar, hoje mesmo, inclusive, a ter uma melhor qualidade de vida, né? E além do mais, outro importante ponto é te ajudar a receber informações de qualidade em meio a tantos tipos diferentes de informações que nós temos hoje em dia, né? Então, essa live vai ser diferenciada. Eu gostaria que você convidasse agora mesmo seus familiares, pessoas importantes para você, pessoas que são estimadas para você, enviando o link de compartilhamento, né? Porque essa live também vai ficar gravada no canal, na aba ao vivo. Então, basta vocês entrarem aí no canal Supra Consciência e ir lá na aba ao vivo, vocês vão conseguir acessar depois a gravação também, tá? Então, certamente que vocês e essas pessoas que fazem parte, né, do vosso ecossistema, ou seja, as pessoas que estão ao redor de vocês, podem se beneficiar dessas informações, né? Informações essas, pessoal, que inclusive pode salvar vidas. Então, para quem está acostumado com o rumo do canal Supraconsciência convencional, né, hoje nós vamos falar não diretamente da supraconsciência, né, que é esse maravilhoso estado interno de paz, de serenidade, que é plenamente possível você atingir na sua vida. A partir do que? Autoconhecimento. Ok? Então, nós hoje vamos falar de um tema que, para muitas pessoas, é muito complicado, justamente porque ele tem atrapalhado a qualidade de vida de muitas pessoas, não só no Brasil, como no mundo todo. Uma vez que a nossa constituição psíquica, pessoal, tá, é similar em cada ser humano, não é? E ainda mais com as recentes mudanças de eventos e cenários externos mundiais, né, isso acaba ampliando esse tema. Então, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que irão me assistir hoje vão se identificar de forma profunda, né? E até mesmo, talvez, se emocionar no momento que eu começar a discorrer os princípios e mecanismos, e principalmente muitas verdades inconvenientes e escondidas sobre esse problema tão comum chamado transtorno de ansiedade. Ok? Vamos dar mais uma olhadinha nos comentários aqui.
Cleusa, seja bem-vinda. Nicolas, Rafael, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui também com a gente. Ok. Então, a primeira coisa que todos nós, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, talvez a gente se pergunte, né? É o seguinte, vou até colocar um banner aqui para nós. Será que temos controle? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, e ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, hoje eu quero responder essa pergunta para vocês. Tá? Então, pessoal, eu sei que nós temos a impressão que nós controlamos a nossa vida, nossos movimentos e tudo mais, né, que ocorre aí no nosso corpo e mente, né? Nós vamos perceber, se vocês forem bem sinceros com vocês, que grande parte dos processos e interações que ocorrem no corpo físico de vocês, eles são produzidos pelo quê? Pelo nosso cérebro. E nesse momento vai vir a primeira, talvez, né, primeira lição dessa live. A nossa consciência tem uma participação muito pequena no nosso comportamento. Então, pessoal, eu vou repetir isso porque é muito importante, porque é uma coisa que nem todas as pessoas sabem, né? Então, repito novamente. Talvez a primeira lição dessa live. A nossa consciência tem uma participação muito pequena no nosso comportamento. Por que eu digo isso? Porque imagina só, esse você ou eu que decide acordar de manhã, escovar os dentes, tomar um café, que decide ir ou não ir para a academia, que decidiu vir aqui nessa live, né? Que está fazendo aqui essa live, vocês que estão assistindo essa live, né? Essa consciência que nós somos, que todos nós temos essa consciência intrínseco, né, dentro de nós, ela é responsável por muito pouco do meu comportamento e do seu também. Por quê? Até mesmo, pessoal, quando eu decido fazer alguma coisa, por exemplo, se eu decidir levantar o meu braço direito, exatamente assim, ó, estou decidindo levantar o meu braço, antes que eu consiga levantar o meu braço, uma série de processos já foram desempenhados pelo meu organismo. Contração dos músculos, relaxamento de alguns músculos, hormônios foram liberados, até que enfim o braço se levante. Vocês sabiam disso? Então, dessa forma, o tempo todo, o meu sistema nervoso e o seu está produzindo seus movimentos, seus comportamentos. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, tudo se encaixa aqui, tá? Então, agora mesmo em vocês, os movimentos peristálticos do seu aparelho digestivo, a sua circulação sanguínea, até mesmo a sua respiração, a minha respiração, tudo isso é gerado pelo cérebro e sistema nervoso. E grande parte desses movimentos eu não tenho controle algum. Correto? Imagina se a todo momento nós precisássemos ficar ordenando o coração bater, ou o fígado fazer o processamento dele, o rim fazer os filtros. Imagina como que seria a nossa vida. Então, existe uma grande parte do nosso sistema que está em piloto automático. E o que governa isso é o nosso sistema nervoso, para quem não sabe. Então, nossa consciência, pessoal, ela vai funcionar em grande parte do tempo no modo do piloto automático. Como se a sua consciência e a minha, ela fosse espectadora, observadora daquilo que já foi decidido pelo seu corpo, pelo nosso corpo e mente.
que simplesmente faz os processos, entendeu? E que grande parte das vezes nós somos apenas observadores. Então eu vou dar um exemplo que vai ser fácil para todos vocês captarem. Observa um atleta de qualquer esporte, tá? De qualquer esporte. Depois do desempenho excelente dele, ele vai lá dar entrevista, ou ele vai lá falar com alguém. E se você tiver essa gravação aí, se estiver sendo gravada, você vai entender, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como que você obteve esse excelente desempenho? E aí quando o atleta começar a descrever o desempenho dele, aquele comportamento, a execução dele, ele frequentemente ele vai dar nítida noção para a audiência que está vendo que ele não teve tempo de pensar na hora do desempenho. O corpo dele agiu, a mente agiu automaticamente. Assim como quando você dirige. Então você está lá dirigindo o seu carro e de repente alguém passa na sua frente, né, de supetão. Automaticamente você vai pisar direto no freio. Pessoal, tua consciência, ela nem tem tempo. Ela é observadora do processo. A consciência vai pensar depois. Nossa, ainda bem que eu parei o carro. Assim como quando, outro exemplo, para facilitar, quando você está cozinhando, né? Aí você coloca a mão na panela quente, sem querer. E aí você faz o quê? Ó? Instintivamente você tira a mão, para depois você sentir a dor. E depois você vai pensar na queimadura. O seu corpo e mente, ele reage antes. A tua consciência pensa depois. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como diz um grande filósofo contemporâneo, né, da modernidade, digamos assim, né, que é o Roger Waters, né, ou Waters, da banda Pink Floyd. Ele deu uma declaração onde ele disse o seguinte: tem alguém na minha cabeça, mas não sou eu. Olha que curioso, porque a frase dele foi do quê? Foi do espanto quando ele percebeu que grande parte dos processos corpo-mente dele eram automáticos e que ele estava, né? Se você se coloca numa posição de observação, você vai ver que você é observador desses processos que acontecem no seu corpo. Estão entendendo? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Estou falando isso por um grande motivo, né? Estou falando que grande parte dos nossos comportamentos estão em piloto automático. Então, compete a nós o quê? Fazer o contrário desse processo, que é o quê? É trazer a consciência para esses processos. Ou seja, trazer a consciência, estar presente de fato, sabe, em tudo que você faz. E outro ponto é o seguinte: no mundo da hipnoterapia, sou hipnoterapeuta, posso falar isso, existe uma ideia muito ruim, tá? Eu, particularmente, nunca uso essa ideia, nunca uso com meus clientes. Que é a ideia que é o seguinte, que as pessoas devem ser corrigidas, elas devem ser consertadas, como se elas estivessem quebradas, né? Inclusive, em inglês, é muito comum você ver os vídeos de hipnoterapeutas, né, de terapeutas mesmo, usando o verbo fix, que é um verbo usado, pessoal, não para pessoa, é um verbo usado para consertar um carro, é um verbo usado para consertar um computador, por exemplo. Então eu vejo as pessoas falando assim, I fix people, ou seja, eu conserto pessoas. Não, é uma concepção equivocada isso. Ninguém conserta ninguém. As pessoas são o que elas são, cada qual na sua individualidade e particularidade, né? Então, o que eu quero que fique bem claro hoje é que o meu objetivo particular como hipnoterapeuta, né? E aí alguém vai perguntar assim, mas o que é um hipnoterapeuta? É simples. É o profissional que utiliza da ferramenta da hipnose como recurso terapêutico em uma clínica para aliviar um sofrimento emocional e até mesmo extinguir. Ok? Deixa eu tomar uma água aqui.
vocês quiserem falar alguma coisa, usem o chat, tá? Para que eu possa ver. Então, voltando ao ponto. Sabendo que eu mesmo, eu tenho uma personalidade totalmente não convencional, totalmente não convencional, né? Eu não posso querer encaixotar as pessoas. Não. O meu objetivo é outro, é acabar com o sofrimento imediato, que o piloto automático e as suas tendências subconscientes, que muitas vezes você nem percebe, estão trazendo na sua vida. O meu objetivo é, no mínimo, eliminar uma disfuncionalidade. O que é uma disfuncionalidade? É quando algo não funciona bem. Aquilo passou do que podia, entendeu? Aquilo ultrapassou o limite de uma funcionalidade. Aí ele vira uma disfuncionalidade. Então, meu objetivo é atenuar esse sofrimento na tua vida.